Fala pessoal, Murilo da JHP aqui, e hoje vamos falar sobre uma das dúvidas da pneumática aí, para quem começou a mexer com isso, até mesmo para quem já é experiente, mas ainda se confunde um pouco, que é a questão de simbologia de válvulas. Vamos falar sobre o que são vias e posições, quais os acionamentos e retornos, né? E como é que a gente entende um pouquinho de cada uma dessas coisas. Hoje aqui eu não vou falar sobre simbologia de filtros, reguladores, não vou falar sobre isso, somente sobre válvulas direcionais como um todo, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, de onde vem, né, e quem inventou, quem padronizou essa simbologia. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, e é o mais importante de tudo, tudo isso nasceu de uma norma chamada ISO 1219, da última versão de 2016. Então, se você tem dúvida, está começando nesse mundo, vai começar a mexer com isso, já procura a ISO 1219 para você baixar, né? Pega uma cópia e já começa a estudar por ela, porque é ela que vai ditar, né? E se alguém tentar te corrigir por qualquer motivo que seja, não é assim, é assado, a norma serve de desempate para que você possa seguir o rigor técnico de que outras pessoas vão acabar utilizar no mundo inteiro que utilizar a norma ISO como padrão. Perfeito? Tem também norma DIN, tem algumas coisas na norma IBR, mas são pequenas exceções, né? Mas no geral, a norma ISO 1219 versão 2016 vai responder todas essas perguntas para vocês. Correto? Perfeito. Então, quando a gente for começar a falar em válvulas, a gente tem que entender primeiro o que são vias e posições, né? Posições são as posições que uma válvula pode assumir dependendo do acionamento dela, certo? Eu vou desenhar aqui e nós vamos entender melhor. E vias é a quantidade de entradas e saídas das válvulas. Então, uma regra prática, posições é a quantidade de quadradinhos que você tem na válvula. Então, isso aqui são duas posições, por exemplo, e você tem válvulas que são de 3 posições, certo? Na pneumática, 99% dos casos vão cair em 2 posições ou 3 posições. Em hidráulica, você tem válvulas de mais posições que também não são, são raras, né? Mas são mais comuns do que na pneumática, né? E as vias, como eu falei, são a quantidade de flechinhas que você tem dentro da válvula. Então, por exemplo, vamos pegar uma de 2 posições aqui. Então, eu tenho 2 posições e 1, 2 vias. Isso aqui é uma válvula que a gente chama de 2/2 vias. Certo? E como que a gente lê a simbologia? É sempre começando pelo quadradinho da direita. Então, isso significa que essa válvula, quando ela não estiver acionada ou energizada, ela vai estar fechada. Que é isso que significa esses 2 T's. Quando ela for energizada, vai haver passagem de ar no sentido da flecha e somente no sentido da flecha. Se ela for uma válvula bidirecional, você vai ver a flecha dos 2 lados. Certo? Aí vamos começar pelo mais simples, a unidirecional. Ah, Murilo, mas eu tenho uma válvula aqui comigo que ela tem uma flecha unidirecional, mas eu uso ela nos 2 sentidos. Amigo, se você faz isso e dá certo, não é porque você teve sorte que dá certo em todos os casos, tá? Mas o rigor técnico indica que ela é uma válvula unidirecional e o fabricante dela pede para que você use ela de maneira unidirecional para que você não tenha problema nos seus circuitos pneumáticos. Se você está usando ela em outro sentido, é por conta e risco seu. Correto? Perfeito. Então agora vamos para outro caso. Uma, 2 posições e 1, 2, 3 vias. 3/2 vias. Vamos para outro caso. Uma, 2 posições. 1, 2, 3, 4, 5 vias. Certo?
clara? Murilo, por que você contou de um jeito engraçado aqui, né? Bom, eu aqui até errei na válvula aqui 3/2, é 2 e aqui é 3. Por quê? Os números pares sempre vão ficar em cima para você indicar as saídas que vão para o seu atuador, para uso seu. O 1 vai ser sempre a pressão, onde você vai pressurizar a sua válvula, você vai colocar a alimentação da sua válvula. E os números ímpares, o 5 e o 3, no caso, vão ser os escapes das válvulas. Na 3 duas vias, a mesma coisa. O 1, pressurização, o 3, escape, e o 2, a via que vai alimentar o seu atuador ou ir para o seu processo. Perfeito? E o último caso, aqui eu vou desenhar uma centro fechado, tá, gente? Só pra gente... como ilustração. Então, 1, 2, 3 posições. 1, 2, 3, 4, 5 barra 3 vias. Perfeito? Então, nesse caso aqui da válvula de 3 posições, a gente vai ter uma pequena exceção. Quando ela estiver desenergizada, ela vai estar no centro dela. E dependendo que lado você energizar, ela vai trocar a posição de acordo com como que você energizou a válvula para ela funcionar. No caso da válvula centro fechado, significa que nenhum ar vai passar por aquela válvula quando ela estiver desenergizada. Você tem outros casos aqui, tá? Que é o centro aberto positivo. E o centro aberto negativo. No centro fechado, nenhum ar passa quando a válvula está desenergizada. No centro aberto positivo, significa que o ar vai passar por ela e vai manter o seu atuador ou o seu processo pressurizado quando ela estiver desenergizada. E o centro aberto negativo, esqueci de colocar aqui. E o centro aberto negativo significa que o seu atuador ou seu processo vai estar despressurizado quando a sua válvula estiver desenergizada. Perfeito? Acho que ficou claro em relação a vias e posições, correto? Agora vamos passar para os tipos de acionamento. E aí nós temos alguns tipos. Temos acionamentos elétricos, os acionamentos que a gente chama de musculares e os acionamentos mecânicos. Os elétricos, solenoide, que é o que a gente já conhece, por um motor elétrico, né? Por exemplo, acionamento proporcional. Acionamentos musculares, que são normalmente o que nós seres humanos fazemos, um botão, um pedal, uma alavanca. E mecânicos, que normalmente são causados por um rolete. Então passou ali alguma coisa que pressionou um rolete, né? Um pino, pode ser alguma coisa que passou e apertou aquele pino, se colocou atrás da porta ali, a porta abriu, ele apertou o pino. Certo? Então vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Elétricos. Então você tem os solenoides, que é o que todo mundo conhece. Então aqui está a válvula, né? A via da válvula aqui. Você tem aqui os solenoides. Você tem o solenoide piloto. Qual que é a diferença desse para esse? Esse daqui é o que a gente chama de válvula de atracamento direto. A válvula ela vai partir da operação de 0 bar. Aqui é o que a gente chama de atracamento indireto. Então a válvula não parte de 0 bar. Ela normalmente tem uma pressão mínima, 1,5 a 2 bar. Certo? Claro? Essas válvulas aqui podem trabalhar com vácuo, por exemplo. Essas aqui não podem trabalhar com vácuo. Nós temos aí o acionamento elétrico também. Deixa eu dar uma revisada aqui para ver se eu não esqueci. Que é muito comum você ver por aí. Que é o acionamento piloto, que tem os solenoides e o override manual. Que é o caso de uma válvula que eu normalmente uso nos meus vídeos por aí. Vocês vão ver
a válvula da Norden sempre cai nesse caso aqui, certo? Quando a gente fala agora de acionamento piloto, pneumático é muito simples. Você vai ter uma faixinha, uma seta vazia e continua a sua faixinha. Cuidado, que a setinha cheia é o acionamento hidráulico. Cuidado com isso. Rigor da norma pede para que você use ela vazia, correto? Ah, Murilo, eu desenho sempre com ela preenchida. Gente, eu sigo a norma. Perfeito? Então, na norma, ele pede fazer dessa forma. Ok? Agora, acionamentos, né, que a gente chama de musculares. Nós temos acionamento botão. Temos o acionamento botão-trava. Temos o acionamento pedal. Temos o acionamento alavanca. Que normalmente são os que a gente mais utiliza. Tem também acionamento botão, que muitas vezes a pessoa usa dessa forma, né, para poder ser representado. Também não tem problema um ou outro, não tem nenhum problema de ser utilizado, certo? E os acionamentos mecânicos, que você tem aqui o pino e o rolete. Esses são os casos que eu vou falar para vocês que eu lembro mais de cabeça, tá? Opa, faltou um que é muito importante, né? Que a gente esqueceu, que é um mecânico, que é a mola, né? E esse é um dos que a gente mais vê por aí, normalmente no retorno. Então, gente, esses aqui são todos que eu lembro de cabeça. Podem ser que existam mais acionamentos ainda na norma, certo? Caso vocês queiram perguntar para mim, manda aqui uma mensagem, a gente conversa um pouquinho mais. Agora, como é que a gente usa esses caras? Bom, eu vou tentar mostrar nos próprios exemplos aqui que eu já desenhei, né, como é que isso funcionaria. Então, por exemplo, a gente colocou aqui um acionamento solenoides, retorno por mola. Então a gente fala, essa é uma válvula 2/2 vias com acionamento solenoide e retorno mola. Por que acionamento solenoide? Lembra que eu falei? Ela está com o solenoide desenergizado, então ela está fechada. Acionei o solenoide, ela vai abrir. Desacionei o solenoide, ela vai retornar por mola. Certo? Perfeito. Agora, 3/2 vias, vamos desenhar aqui. Piloto solenoides, retorno mola. Então aqui nessa válvula, você mantém ela desenergizada, ela vai estar fechada, não vai passar nada de ar, é uma válvula MF. Acionou, vai passar ar pela via dela. E lembra, como ela é uma solenoide piloto, então ela tem que ter uma pressão inicial para ela poder funcionar. Normalmente, bons fabricantes escrevem logo no corpo da válvula qual que é a pressão mínima de acionamento dela. Respeitem isso para que vocês não tenham problema no seu processo. Ah, Murilo, mas eu uso uma pressão inferior ao que está escrito na válvula e a válvula funciona. De novo, gente, você quer ir contra aquilo que o fabricante pede? É por risco e conta sua. Se der algum problema no seu sistema pneumático, não diga que a válvula é o problema. Combinado? Ok. Então agora vamos partir para um outro exemplo aqui. Vou apagar aqui só para a gente poder fazer um exemplo legal. Então aqui nós vamos ter uma piloto solenoide, pumba, piloto solenoide. Então isso aqui vai ser uma válvula 5/2 vias, acionamento solenoide, retorno solenoide. Certo? Ou acionamento piloto solenoide, caso você queira ter mais rigor, retorno piloto solenoide. Certo? O que a gente precisa disso aqui? Pressão mínima para acionamento. E é o caso daquela válvula aqui. Você energiza um lado, ela vai trocar. Até que você desenergize um lado e energize o outro, aí ela vai destrocar. Perfeito? Tem um vídeo explicando mais em detalhe a diferença da simples solenoide para duplo solenoide lá no nosso canal. Você pode também ter a válvula 5/2 vias, tá, gente? Vou desenhar aqui rapidamente.
acionamento mola, desculpa, acionamento solenoide e retorno por mola. É o que vocês mais veem por aí. Certo? E o caso das 5/3 vias, como é que ela vai funcionar? Como é que ela faz para retornar para o meio sempre, Murilo? É mágica? Tem um solenoide e sempre joga ele para o meio? Não. A gente faz da seguinte forma. Você vai notar que as válvulas 5/3 vias, elas têm mola dos dois lados. Significa que desenergizada, a mola sempre vai jogar ela para o meio, certo? Então, 5/3 vias, vocês normalmente vão ver dessa forma a simbologia delas. Gente, eu acho que ficou meio claro, eu tentei fazer um pouco livre o vídeo aqui, para tentar deixar ele o mais natural possível, né? Seria legal se eu pudesse escutar as dúvidas de vocês ao longo da explicação, mas como eu não consigo, eu vou pedir para que vocês deixem aí as dúvidas se tiveram além dessa explicação nos comentários, ou manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a JHP e eu tento explicar melhor para vocês. E se precisarem de um projetista ou equipamentos pneumáticos, não esqueçam de chamar a JHP para poder ajudar vocês no projeto da sua fábrica ou da sua máquina. Muito obrigado!